Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa com muita alegria e com muito desejo de ter um dia maravilhoso, um dia de muita alegria, de muita prosperidade, de muita saúde para você, para os seus colaboradores, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aqueles que estão bem pertinho de você, para quem está bem longe, mas que você tem um carinho todo especial. Portanto, a gente deseja uma quinta-feira de muita alegria mesmo, tá bom? E a gente não tem dúvida, mesmo que a gente não tenha tido aí uma quarta-feira muito boa, uma noite muito boa, mas a gente deseja tudo de bom nessa quinta-feira. Aliás, enquanto a vida, há o quê? A esperança. E se a gente pôde abrir os olhos, né? Respirar, contemplar a beleza da vida, com certeza a gente tem esperança sim. E o programa pode ser visto todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, pela sua TV Mar, canal 25, das organizações Arnon de Melo, tá certo? Então, para quem é assinante NET, pode assistir pelo canal 25. Quem não é assinante NET ainda, pode assistir através do telefone Android ou sistema iOS, como está aí na sua tela. É muito fácil baixar esse aplicativo e com certeza você vai estar aí com a programação da TV Mar, canal 25, na sua mão. Pois é, se você estiver na piscina, na varanda, no quarto, no banheiro, no ônibus, no carro, no trabalho, onde você estiver, você tem a oportunidade de assistir a sua TV Mar, canal 25. E você tem uma outra opção. Eu falo sempre das opções, porque a gente vai ter exatamente mais oportunidade de assistir a TV Mar. E aí você pode ir pela gazetaweb.com. Na gazetaweb.com, lá em cima tem o nome TV Mar. Clica lá em cima, depois clique no ao vivo e você vai estar sabendo de tudo que está acontecendo em Maceió, Alagoas, no Brasil e no mundo, através da sua Gazeta Web e a sua TV Mar, canal 25. Hoje aqui no nosso programa nós vamos receber o médico Sérgio Toledo, que irá falar sobre osteoporose. Exatamente, ele vai falar dessa doença de uma certa forma tão comum nas pessoas mais ou menos aí a partir dos 50 anos de idade. Osteoporose, esse vai ser o assunto do nosso entrevistado de hoje, o experiente, né? Um dos mais respeitados médicos dessa área, doutor Sérgio Toledo. E você vai ver também uma matéria exatamente que tipo de alimentação você pode ter, né? Ou qual é a recomendação dos especialistas para alimentação durante o carnaval. Você também não pode perder. Portanto, você tem dois motivos. Se você tem aquele amigo, aquela amiga que está aí mais ou menos com 50 anos de idade, tá certo? Ou que tem um pai, uma mãe que está sentindo algumas dores, algumas deficiências, e aí você pode dar aquela ligadinha, mandar um recado, mandar um zap, mandar uma mensagem através do Face, ou até mesmo fazer uma ligação. Por que não? É um benefício que você vai estar fazendo a essa pessoa que você tem esse carinho. Aí dá tempo você dar essa ligadinha para essa pessoa bem rápido e usar qualquer uma das opções para assistir essa entrevista, que vai ser com certeza maravilhosa com o doutor Sérgio Toledo. Gente, será inaugurado hoje o posto avançado do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, ali no Maceió Shopping, lá na Mangabeiras. A unidade vai funcionar dentro da Central de Atendimento ao Cidadão, pois é o chamado JA, né? Que opera com outros órgãos estaduais, com os serviços de emissão de carteira de trabalho, retirada de seguro-desemprego e intermediação de mão de obra. Isso é muito bom. Então a gente fica aí parabenizando mais uma vez, é mais uma opção para as pessoas utilizarem os serviços do JA, né? E o programa Vem Ver a Banda Tocar, da Polícia Militar de Alagoas, vai se apresentar nesta quinta-feira no bairro do Jacintinho. A apresentação acontece a partir das 16 horas na Praça Mário Jambo, ao lado ali da Base Comunitária de Segurança Local. O projeto, que agora tem exatamente ocorrido dentro dos bairros da capital, tem como objetivo aproximar a comunidade da instituição. E isso é muito importante, essa intimidade, essa ligação, essa aproximação, esse relacionamento da Polícia Militar de Alagoas com os cidadãos, exatamente com as pessoas, especialmente ainda
ou mais especialmente dos bairros mais carentes, né? E com a aproximação do Carnaval e a necessidade de reforçar o estoque para os festejos de Momo, o Hemocentro de Alagoas, conhecido como Hemoal, realiza coleta de sangue itinerante das 8 às 16 horas, em frente ao Senac, ali no bairro do Pinheiro, na rua Antônio Procópio, exatamente no bairro do Pinheiro. A coleta também acontece na sede do Hemoal, ali no Trapiche da Barra. E para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, no mínimo 50 quilos e estar munido de documentos ou documento de identificação com foto, né? Então qualquer documento de identificação exatamente com foto, tá certo? Então a gente vai passear agora um pouquinho aqui pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje, várias informações importantes e ainda dá tempo você adquirir a sua Gazeta de Alagoas aí na padaria, na banca de revistas, portanto, vale a pena e muita gente, é interessante que eu sempre falo aqui, eu acho até muito bonito quando eu vejo um jovem senhor, uma jovem senhora na padaria onde eu compro o pão, comprando a Gazeta de Alagoas. E aí é muita gente que utiliza ainda, né? E isso é muito legal, porque é a prática realmente de folhear aí uma Gazeta, as informações, e aí a gente não vai ficando parado apenas com tablet na mão, com celular, com computador, né? Aqui, ó, a Assembleia Legislativa de Alagoas dá carta branca para Renan Filho fazer reforma, e a gente fica feliz com isso. Então precisamos de uma união dos poderes para a gente mudar o quadro crítico de Alagoas, que já melhorou um pouquinho aí, né? Já saímos, graças a Deus, né? Do primeiríssimo lugar absoluto, né? De cidade mais violenta do país, e estamos aí em segundo lugar, e a gente espera que vá lá para o último lugar, né? Segundo o secretário da Defesa Social, até dezembro ele acredita que vai estar aí em média de 12%, tá certo? E a gente deseja isso, a gente torce por isso, a gente está querendo exatamente que isso aconteça, sabendo, senhor secretário, que com a força policial, com estratégia policial, já está muito mais do que claro que não se elimina, não se acaba com a criminalidade. Se acaba principalmente com a criminalidade, com as drogas, tendo uma educação de qualidade, um serviço social, uma política social eficiente, de qualidade, né, fiscalizada, séria, comprometida, tá certo? Esporte, lazer, uma educação mesmo para que as crianças e os adolescentes não venham estar se espelhando em vagabundos que se dizem traficantes, né? Traficantes, então que a gente possa ter realmente uma qualidade maior na educação. Então fica a dica aí, sem dúvida, uma estratégia policial, né? Para combater, sem dúvida que a gente vai diminuir, e pode diminuir consideravelmente. A gente precisa diminuir muito para que a gente possa ter realmente um estado ainda melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, para que a gente possa ter muito mais prazer de dizer que é alagoano. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já, não sai daí porque é bem rapidinho e a gente tem muita coisa boa para mostrar, só que daqui a pouco, né? E é muito rápido, não sai daí que a gente volta já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000.
O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde e odontologia brasileiras, não para de investir no seu bem-estar. O Apvida acaba de receber uma nova UTI pediátrica no Hospital Maceió, além da ampliação das suas emergências adulto e pediátrica. A unidade, que conta com serviço 24 horas de tomografia de última geração, em breve receberá uma nova hemodinâmica. E as novidades não param por aí. A Clínica Maceió terá sua capacidade duplicada para levar muito mais saúde até você. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração. Fiquei muito honrado porque essa música é uma parceria minha com o Adriano Siri, de quando a gente fez parte do Fino Coletivo. Eles acabaram, essa música não foi gravada por eles, eu acabei gravando ela no meu disco de 2007. E acho que foi uma honra pra mim, porque eu acho que ela tem esse refrão mesmo que convoca as pessoas a se ajudarem, né? Eu acho que essa coisa. Até a noite, juntos, finalmente. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração. Oi, sou o Thiago Vasconcelos. Sou o Júnior Almeida. Sou o Marquinhos. Eu sou o Vado. Eu sou Milani Hora. Fortalece aí. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. A Laura é do time da defesa. Um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Você querer Maceió crescer e ficar cada vez melhor, a Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma e histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Somos a Valbrinq Parques Infantis, com toda a linha de playgrounds e brinquedos diretos da fábrica. Venham nos conhecer. Estamos localizados na principal do bairro do São Jorge, próximo ao posto da Raicon. Valbrinq Parques Infantis.
de volta. Eu quero mandar um abraço para o chargista, né? Adelmo Cândido, um abraço para o meu amigo, está sempre aí nos assistindo. E hoje na Gazeta de Alagoas, na página A4, está aqui, ó, Petrobum. Pois é, Petrobum, né? E aí você quer saber mais, adquira sua Gazeta de Alagoas. Um abraço para o meu amigo Adelmo, tá certo? Gente, olha, o Cine da Prefeitura de Maceió estará com atendimento ao público suspenso nos dias 19 e 20 de fevereiro para uma capacitação interna dos colaboradores. O Cine da Prefeitura, que fica ali ao lado da estação ferroviária, no centro de Maceió, só retomará o atendimento ao público na segunda-feira, dia 23, exatamente de fevereiro. E agora, o carnaval, né? É tempo de folia, muita bebida e uma alimentação corrida, né? Que a gente deseja, muito sai aí da regra, né? Perde o controle, aumenta de peso. Afinal, a palavra de ordem é exatamente aproveitar os festejos, né? Mesmo com tanta correria, é possível se alimentar bem? A gente vai saber agora com o repórter Fernando Palmeira trazendo as maiores informações. Carnaval, a festa mais popular do Brasil. E o Nordeste tem suas características especiais. Nós temos o Carnaval das ruas, o Carnaval dos mares, das praias, o Carnaval da Casa do Campo. Mas se esbaldar, brincar, cantar, se divertir dançando, pulando, se esgotando, se dando. Mas na hora das energias estarem chegando ao fim, como fazer para recuperá-las? O que fazer para, depois de uma boa cana, de uma boa ressaca? Estou aqui ao lado de uma das mais importantes especialistas em nutrição, doutora Revilane Alencar Brito. Dicas para o Folião Carnaval 2015. Bom dia, tudo bem, Fernando? Tudo. Com certeza, a gente sabe que Carnaval é uma época muito propícia a se cometer muitos abusos, né? Então, desde excesso de bebida alcoólica, privação de sono, baixa ingestão hídrica, consumo abusivo de alimentos industrializados, de petiscos, de guloseimas. Isso você deixa de consumir alimentos que são mais indicados, que são mais protetores, e começa a consumir alimentos ricos em sódio, ricos em cafeína. Então, realmente, você tem que contentar para minimizar as consequências da famosa ressaca, dores de cabeça, transtornos gastrointestinais, desidratação, hipoglicemia. Tem algumas dicas que a gente poderia fazer para melhorar isso. A principal delas é, se você vai consumir bebida alcoólica, procure ingerir para cada copo de bebida um copo de água. Então, fique alternando sempre a bebida alcoólica com uma ingestão de água, suco ou água de coco. Isso vai ajudar a facilitar essa hidratação, retardar um pouquinho a absorção desse álcool e, principalmente, não beba de estômago vazio. Se você bebe de estômago vazio, esse pico de álcool na circulação ele é muito mais rápido, né? Essa absorção ela é muito mais rápida. Então, isso você vai ter os efeitos mais acentuados do álcool, desde a ressaca e como o próprio efeito mesmo do álcool. Então, procure comer alimentos ricos em carboidrato antes, ricos em fibra, proteínas magras, frutas, verduras, queijos brancos, ovos, proteínas como carnes magras, frango, e sempre um carboidrato junto disso uma fibra para retardar um pouco a absorção desse álcool e diminuir um pouco essa famosa ressaca. Nós vivemos nas terras dos coqueirais e temos coqueiros e água de coco aí a granel. Vale a pena, antes de cair na folia, se hidratar bem com água de coco? Muito, vale muito a pena. A água de coco ela é um isotônico, considerado um isotônico natural. Então, a gente tem que abusar e procure usar água de coco natural, do coco, né? Já que a gente tem essa preciosidade aqui. E aí a gente pode fazer, tem algumas dicas, às vezes eu oriento meus pacientes, antes desse tipo de evento, você consumir uma bebida bastante energética. Você pode misturar banana, água de coco, mamão, manga, um gel de linhaça, ou seja, você pega sempre uma semente que seja a linhaça, coloca ela em um pouco de água e deixa ela hidratando um pouco e depois pega esse gelzinho e coloca dentro dessa bebida. Então, você vai ter uma vitamina, não é uma vitamina porque não leva leite, vai levar água de coco, mas é uma bebida extremamente hidratante, energética, antioxidante, que vai potencializar a sua imunidade e ainda tem
bastante rica em carotenoides, que vai fazer uma fotoproteção aí dessa exposição que a gente acaba levando bastante de sol, né, nessa época. Se hidratar sempre antes, durante e depois, mas para curar a ressaca, o que é que temos aí na receita? Bem, você sabe que o álcool, ele agride muito o fígado, né? Então, a gente procura dar umas receitinhas que são mais hepatoprotetoras, para dar uma ajuda nessa limpeza, para tentar tirar essas toxinas do organismo. Então, tem alguns sucos, tem várias opções, mas, por exemplo, abuse de chás, como chá de boldo, chá de carqueja, chás mais amargos, chás digestivos, hortelã, erva doce. Então, você pode fazer um suco misturando erva doce, hortelã, a couve, que é muito protetora de fígado, o limão, a maçã, o abacaxi, bate tudo isso no liquidificador e fica tomando ao longo do dia. Você pode fazer também águas aromatizadas. Ao invés de tomar água natural, você coloca hortelã, cravo, canela, o que você tiver em casa, rodelas de limão, rodelas de laranja, dentro dessa água e fica tomando essa água aromatizada ao longo do dia. É excelente para curar essa ressaca. Recado agora para o Fulião. Feliz Carnaval 2015, doutor. Feliz Carnaval, aproveite, mas com bastante cautela, com moderação, com prudência, tomando esses cuidados, com protetor solar, se protegendo. Eu acho que todo mundo vai cair na folia e é uma época muito bonita, a gente tem que aproveitar. Por falta de orientação médica, não é? Está aqui essa grande nutricionista que cuida da saúde alimentar e você que deve cair na folia. Tudo isso é muito importante para que você tenha um belíssimo e agradabilíssimo Carnaval 2015. Com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Pois é, Fernando Palmeira, a gente fica muito feliz com algumas dicas aí, como essas dicas, e sem dúvida a água é indispensável, né, em qualquer período, especialmente aí no Carnaval, porque é muito sol, é muito exercício físico, é muita folia. E aí, por que não falar também da água de coco, né? A deliciosa água de coco de Alagoas. Parece que só tem em Alagoas mesmo, né? Então, muito boas essas dicas, mas é muito importante aí estar, mesmo quem gosta de, né, tomar aquela cervejinha, beber, enfim, um vinho, à noite, enfim, qualquer tipo de bebida, é muito importante ingerir muita água, tá certo? Gente, a osteoporose é uma doença silenciosa que aos poucos fragiliza os ossos. Já é considerada caso de saúde pública para a população que já passou dos 50 anos. As estatísticas oficiais, elas mostram que depois dessa faixa etária, 1 em cada 5 homens apresentarão uma fratura relacionada à osteoporose. O diagnóstico precoce é a melhor maneira, né, de prevenir os riscos da evolução da osteoporose. Para saber mais sobre este assunto, recebemos aqui, já está aqui ao nosso lado, né, o experiente, o doutor Sérgio Toledo, médico ortopedista, e ele vai dar todas as dicas. Eu costumo dizer que um assunto como esse a gente tem que descascar mesmo aqui o doutor Sérgio, pegando todas as informações possíveis. Por isso que eu falei para você, ligue para aquele amigo, para aquela amiga que está reclamando que a mãe, que o pai, ou ele mesmo, ou ela mesma está sentindo algumas dores e tal, porque de repente vai ser muito importante identificar. Quanto mais cedo identificar, eu acredito que exatamente muito mais importante. Agora já vai uma pergunta importante, doutor Sérgio. O que é, na íntegra, a osteoporose? Bom dia, seja bem-vindo, doutor Sérgio. Bom dia, obrigado pelo convite, Ariel. A osteoporose, como você já iniciou falando, ela é surda e muda. Ela não dá sintomas. Elas têm que ser prevenidas, elas têm que ser procuradas, né? E você falou também sobre as mulheres, mas os homens também têm osteoporose. A mulher depois da menopausa e os homens depois da andropausa. Isso é importante, então, se fazer um exame, mesmo que não tenha sintomas, fazer o primeiro exame, que é o exame padrão ouro, que se chama densitometria. A densitometria, então, vai ter a possibilidade de detectar se o homem na andropausa ou a mulher na menopausa está com osteoporose ou não. Doutor Sérgio, vou voltar um pouquinho, vamos voltar só um pouquinho. O senhor falou que ela é silenciosa, né? E a gente ouve muito falar que é a partir mais ou menos dos 50 anos de idade. Agora, com quanto tempo
normalmente com 30 anos, com 35, com 40 anos, ela já pode estar dando alguns sinais e a gente não percebe, ou ela só aparece aos 50? Antes da menopausa e antes da andropausa, ou seja, na mulher entre 45 e 50 anos, no homem após os 65, ela não vai dar sintoma, a não ser que ela seja uma consequência de outra doença. Então, quando a osteoporose é senil ou pós-menopausa, ela não dá sintomas. Só vai dar sintomas quando o osso quebra. Quando você tem uma primeira fratura, por exemplo, do punho, que é quase a mais comum da mulher ou do homem, que cai, leva um escorrego bobo, vai pôr a mão no solo para se defender e tem a fratura. Então isso aí, doutor Sérgio, já pode ser um sinal. Certo. Então, se o indivíduo, a mulher ou o homem, ele cai, né, aos 40 anos e foi uma queda boba, simples, encostou e tal, e sentiu que trincou aqui o punho, quebrou alguma coisa e tal, já pode ser um sinal, e é importante que se faça, por exemplo, um levantamento mais rigoroso? Você está muito bem informado, certo? Eu lhe parabenizo por isso, porque você está bem informado. Então, aquela fragilidade óssea que vai acontecer com alguém que num ano, eu já tive paciente com 25 anos, homem, que teve 3 fraturas no ano. Quantos anos? Com 25 anos. 25 anos? Então, eu fui pesquisar e encontrei uma osteoporose nele. E ele tinha alterações hormonais, foi para um endocrinologista resolver. Então, são esses tipos com um pouco diferente, né? Quando a gente trata de osteoporose em geral, nós falamos para o povo em geral, vamos dizer que seria aquela osteoporose normal, vamos dizer, se poderíamos chamar assim. Aquela fragilidade óssea. Aí você me perguntou, o que é osteoporose? Certo. O osso tem uma densidade mineral óssea. Então, com essa idade de 45 anos a 50, que a mulher perde hormônio, ela vai entrar na menopausa. Então, o hormônio é muito importante para a qualidade do osso. Então, o osso, eu digo que fica frágil, mole, e ele pode quebrar. Por isso, nós falamos para as mulheres e os colegas ginecologistas de reposição hormonal ser muito importante. Então, o senhor acredita então, que a reposição hormonal, porque existem muitas mulheres que não querem fazer, enfim, vários motivos e tal, mas na avaliação do senhor é importante a reposição? Importantíssimo. Se a mulher, junto com o seu ginecologista, obstetra, chegar à conclusão de que ela não tem nenhuma contraindicação para a reposição hormonal, é importantíssimo fazê-la, porque isso vai dar uma melhora na saúde do osso, tá? Então, o osso vai não ficar frágil, vai recuperar. Claro que você perguntou sobre algumas prevenções. Eu digo que a prevenção é desde a gravidez. Certo. A mulher não deve fumar quando estiver grávida, não deve ingerir então, álcool. para um pouquinho, deixa eu atrapalhar o senhor, doutor Sérgio. Então, vamos lá. Prevenir. Então, o senhor está falando que essa prevenção, ela precisa ser a partir da gestação. Já. Então, agora, continue, por gentileza. Eu dei essa paradinha aí para a gente entender bem, porque o nosso programa é um programa didático mesmo. Isso. A intenção é essa. Então, por favor, continue. E você pode interromper, não tem problema, porque você está muito bem informado. Então, veja, se quer fazer uma prevenção, tem que ter prevenção desde que a criança está na gestação da mãe, né? Então, não beber, a mãe não beber nem fumar. A outra coisa, precisa-se usar leite, não é? E derivados de leite, queijo, iogurte, coalhada. Hoje, com essa história da lactose, mas tem leite, tem queijo sem lactose, verduras verdes cruas ou no vapor, não é? E peixes, salmão, atum, sardinha. Então, esses alimentos são importantíssimos para o cálcio. E agora, de uns 5 anos para cá, os cuidados com a vitamina D são também muito importantes. Então, cálcio e vitamina D, sol. Tá, a vitamina D, o doutor Sérgio, é muito legal também, muito bom, porque é muito didático também. Já está dando aqui as dicas também de alimentos, né? Que uma gestante pode ingerir, deve ingerir, aliás, não pode, deve ingerir, exatamente para que o bebezinho, o feto, seja formado, né, com maior qualidade. A palavra é essa mesmo, uma formação melhor, mais precisa, né, mais eficiente. Agora, o senhor está falando também da vitamina D. A vitamina D, ela é só encontrada no sol?
Ou tem algum tipo de alimento que o senhor lembre aí, uma dica? O sol vai fazer com que ela seja absorvida. Os alimentos são semelhantes aos alimentos que têm cálcio. E mais alguma coisa, como ômega 3. Então, os alimentos que têm essas substâncias vão ter vitamina D. Entretanto, apesar de nós estarmos num país tropical, nós temos uma dificuldade grande de pegar o sol, porque vai haver uma briga constante com dermatologistas. Porque o sol bom para a vitamina D é o sol ruim para a pele. Ou seja, de 10 às 15 que o dermatologista vai dizer que você deve pôr um filtro solar se você for pegar esse sol. Pois é, doutor Sérgio. Então vai ser uma briga eterna. Eu tava vendo, acho que ano passado, quando começou a explorar mais essa questão da vitamina D e a exposição ao sol, e aí o senhor lembrou, eu tinha até um pouco de dúvida em relação a isso, o senhor lembrou agora que o melhor sol, né, para adquirir a vitamina D é exatamente das 10 às 15 horas, das 10 às 15. Então, não tenha dúvida que vai ter uma briga muito grande aí com o dermatologista, né? Então, o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho dito para os meus pacientes? Qual é a dica, então? A dica é que não seja frequente essa utilização do sol. Agora, se for para fazer 1 ou 2 vezes por semana, tem que ser inclusive sem o protetor solar, sem o filtro solar. Agora, para equilibrar isto, nós já temos no mercado uma quantidade grande de vitamina D em cápsula, em gotas, não é? E funciona mesmo, doutor Sérgio? Funciona, e funciona. Porque é gozado, nós começamos então a pedir os exames de laboratório de vitamina D e o que deu? A maioria, 90% de nós nordestinos aqui de Alagoas, estamos com a vitamina D abaixo do suficiente. É mesmo? Exatamente. Então tem um percentual grande aí muito da baixo. População. A gente vai ver essas imagens, daqui a pouco a gente volta exatamente a esse assunto. Fala um pouco dessas imagens, doutor, por favor. Essa imagem eu trouxe para mostrar o que a gente chama de corcunda de viúva, né? Como a osteoporose é mais constante na mulher, mais comum na mulher, pela sobrevida dela, veja que no primeiro ela está ereta, no segundo ela já se dobrou um pouco, no terceiro ela tem a cifose dorsal, e é importante falar nisso porque muitas mulheres têm uma dor estranha que pega na pelve e tal. É exatamente o osso da costela, se olhar, que ele baixou tanto que está batendo no osso da bacia. É verdade. E isso dá dor. Então, isso é uma maneira de a gente mostrar para as pessoas, além de diminuir de tamanho também, a mulher perde tamanho, fica corcunda e começa a ter dor, porque o osso da costela está batendo no osso da bacia. Isso devido à osteoporose. Então, nós vamos entrar com outro dado. A atividade física é importantíssima. É isso que eu ia perguntar. Pode voltar aqui, Brunão, por gentileza? É isso exatamente que eu quero perguntar agora. Qual tipo de exercício, que tipo de profissional o senhor indica exatamente? Porque aí a gente vê um problema sério de postura, né? Então, se tiver uma orientação de um profissional para que a gente mantenha a postura sempre adequada, a gente vai estar aproveitando isso aí quando a gente for envelhecendo. Fala um pouquinho em relação ao tipo de exercício que pode favorecer a mulher e ao homem. Eu vou começar dizendo para você que o meu pai dizia assim, que a função faz o órgão. E ele, ele não era médico, era um industrial, e ele dizia isso. Então, o que é que quero falar? Que o osso só reage, só melhora a qualidade dele se ele for solicitado. Então, uma pessoa que ficar numa cama durante uma semana vai ter uma perda de cálcio enorme, porque o osso não está recebendo carga. Então, nós precisamos de carga para ter cuidado com a osteoporose, prevenir também por atividade física. Então, todos nós, além daquele alimento, daqueles cuidados que eu falei, precisa fazer atividade física durante a vida inteira, não é? Qual é a melhor? Aquela que você gosta. Certo, certo. Nós estamos vendo aí agora... A gente volta agora, já para mais explicações. Nós estamos vendo aí no primeiro desenho em 3D, o segundo você vê uma vértebra, duas normais, quadradas, e a do meio osteoporótica, e ela quebrou. Então, às vezes, a dor na coluna pode ser microfraturas nas vértebras, principalmente na dorsal e lombar, que a osteoporose ela foi diminuindo a sua
densidade mineral óssea e ela ficou frágil e fez essa mostra aí que nós estamos vendo de uma fratura osteoporótica, que ela fica bicôncava, inclusive, né? Então, como eu estava dizendo, é importante a atividade física. Qual atividade física? Aquela que você goste, pode ser caminhada, pode ser yoga, pode ser academia, pode ser o pilates, e melhorar a postura também com o RPG. Mas o importante é ter sempre uma atividade física constante durante toda a vida. Bom, aí a gente fica muito feliz com essas dicas e a gente percebe muito que hoje as pessoas estão procurando muito pilates, né? O próprio RPG. Agora, é importante, indispensável, interessante como o senhor falou que o osso ele precisa ser solicitado. Gente, tem explicação melhor do que essa? Tem não. Vou lhe dar uma ideia que aqui eu não vou defender a obesidade, tá certo? Então, veja, algumas raças são protegidas e são privilegiadas. Os afrodescendentes têm muito menos osteoporose porque eles têm melhores músculos, mais fortes. E os obesos e as obesas, é muito difícil que eles tenham osteoporose. Por quê? Não estou defendendo aqui que para não ter osteoporose, Tá se seja obeso, não estou defendendo. É só um parêntese para dar a ideia da solicitação. Então, aquelas pessoas que têm mais solicitação nos ossos, quem joga um futebol, um basquete, quem faz uma academia, as academias hoje estão muito bem preparadas e têm programas para a terceira idade, para os idosos. E isso é muito importante, eles não só ganham qualidade no osso, mas também qualidade de vida, com alongamentos, melhorando o equilíbrio e melhorando, enfim, o seu dia a dia. Doutor Sérgio, eu tenho uma pergunta, mas eu acredito que o senhor já respondeu. Quais os locais, né, do corpo que são mais atingidos? O senhor falou de punho, coluna. E eu estava vendo naquelas imagens que se alguém tem dores na coluna frequente, depois dos 30 anos, 40, principalmente aos 50 anos, então essa pessoa é indispensável que ela procure urgentemente um médico para identificar se há realmente osteoporose nela, né, nos ossos. Eu estou dizendo que você está muito bem informado e eu vou sair um pouco da osteoporose e dizer assim, qualquer dor, e do ponto de vista nosso, a parte óssea ou articular, que passe de 3 dias, você leva uma pancada, toma um medicamento analgésico, bota um gelo, resolveu, tudo bem. Mas passou de 3 dias, 4 dias, procure um profissional. Procure o seu clínico, o seu geriatra, procure o ortopedista, o reumatologista, porque você precisa ter noção do que está acontecendo. Então, é importantíssima a questão da dor. Tem uma imagem que mostra o colo do fêmur, porque o punho pode dar problema, às vezes precisa operar, você falou a coluna também, mas o quadril é a lesão mais séria. Aí eu estou aproveitando o quadril para mostrar o osso normal e o osso osteoporótico, né? O normal, veja a qualidade do osso. O outro parece que é um queijo suíço, está acabando ali o osso. Então, se tem uma fratura no punho, às vezes precisa operar, não tem grandes riscos de vida, mas a fratura do colo do fêmur, essa é uma fratura que tem uma morbidade, uma mortalidade muito grande. É mesmo? Eu, quando era cirurgião, dizia, operava o quadril, ficava bonito, consolidava, o paciente ia para casa, mas podia ter problemas cardiovasculares, podia ter problemas pulmonares, ou então problemas, inclusive, urinários. Então, é melhor não cair, é melhor não fraturar. Então, atividade física sempre e cuidados. Passou dos 45 a mulher, passou dos 65 o homem, procurar o especialista para fazer uma primeira densitometria. Tem também uma imagem de densitometria aí, se ele puder colocar, a gente já mostra que é o exame padrão ouro hoje, o melhor de todos, que com esse gráfico amarelo, azul e tal, quando está no amarelo é a tensão, não é? Vermelho é osteoporose, verde vai estar legal, o azul. Embaixo tem uns números, ele normalmente a densitometria... Eu não estou conseguindo identificar, está bem aí o número, Bruno? Aqui eu não estou conseguindo, está legal os números, dá para ver bem?
Não, né? Mais ou menos, né? A densitometria é feita na coluna lombar e no quadril, porque são os dois locais mais fáceis do aparelho visualizar o osso e fazer, é uma comparação. Ele olha aqui, tem uma tabela ali, ele faz a comparação. Então, este é o exame mais importante. Juntando a densitometria, nós pedimos cálcio no sangue e vitamina D no sangue também. Doutor Sérgio, eu estava vendo uma pesquisa do governo federal que gastou com internações. Agora, essa pesquisa, infelizmente, eu não vi a de 2012, 2013, foi de 2011. Né? Gastou aí, em média, 80 milhões, né, com cirurgias em idosos, exatamente por conta da osteoporose. E diz a pesquisa que esse número tende a aumentar, a crescer muito, e com certeza 2014, 2013, 2014 deve ter sido muito mais, né? E isso tudo pode ser prevenido. Quando o senhor fala, por exemplo, para o cuidado para que o idoso não caia, existem algumas recomendações que os senhores médicos indicam para no banheiro, antes de chegar no banheiro, algum corrimão, alguma coisa que possa prevenir? Tem algumas dicas? Bom, nós falamos que o importante é ter uma atividade física para poder melhorar o equilíbrio. Isso é um fato importante. Existem alimentos também que não devem ser usados. Por exemplo? Por exemplo, bebidas alcoólicas, socialmente evidente, né? Pode ser, mas evitar o excesso. As bebidas derivadas da cola, da cola, Pepsi Cola, Coca-Cola, Skin Cola, evitar, diminuir a quantidade. Também o fumo, que vai depreciar muito o cálcio no osso, não é? E esses cuidados que você está dizendo. A nossa sociedade brasileira já colocou um livro chamado Casa Segura. Casa Segura seria casa sem fios pelo local onde o idoso vai passar, casa sem puffs ou móveis pontiagudos, que não tenham também tapete ou carpete, que ele pode escorregar e cair, que não tenha degraus. Cite no banheiro, se for possível, ter os corrimãos ou as barras de apoio, não só no sanitário, como também dentro do box. E se a pessoa estiver debilitada, é interessante que tenha uma cadeira plástica rígida, forte, para que ele tome banho sentado, ou quase isso. Então, são esses cuidados importantes. À noite, antes de sair da cama para urinar, ter sempre um interruptor ao lado da sua cama. E quando se levantar, ter um tempo deitado, sentar, contar, eu digo até 20, para poder então se levantar. Então, esses são cuidados importantes para evitar essas possibilidades desses acidentes caseiros com os idosos. Pois é, eu estava vendo também que são mais de 10 milhões, né, de brasileiros que sofrem de osteoporose. Então, isso é muito mais sério do que a gente está pensando. Agora, quando o senhor fala desses cuidados, né, que a gente precisa ter dentro de casa, muito especialmente, quando a gente tem idosos dentro de casa, fio, chinelos, sandálias, puffs, né, enfim, cadeiras, dentro de casa onde aquele idoso vai possivelmente passar, o interruptor. Agora, quem tem que ver isso? Exatamente as pessoas que estão lidando com os idosos. Porque nem sempre a gente vai falar assim, eu estou idoso, eu vou agora começar a preparar isso ou aquilo. Então, a gente precisa sair na frente, porque o que eu sinto muito, doutor Sérgio, pessoas, por exemplo, com 50, 60, 70, eu conheço pessoas com 80 anos, com atividades físicas assim maravilhosas, pessoas bem fisicamente, bem de saúde, e aí no vacilo cai um amigo meu agora com 50 anos, lavando a varanda, escorregou no sabão, quebrou o fêmur. Então, um cara saudável, então é necessário a gente, vamos falar assim, exagerar um pouco nos cuidados? Exatamente. Você está falando na estatística, essa estatística ela está cada vez aumentando mais, porque a população, devido aos medicamentos melhores, aos cuidados e várias coisas que nós já sabemos, a população está ficando mais velha.
Olha Exatamente. Aí, olha a imagem. Então, se a população está ficando mais velha, é possibilidade maior de osteoporose. Então, precisamos prevenir. E esses cuidados todos são importantíssimos, né? Não só a questão da alimentação, atividade física, como nós estamos vendo, os cuidados dentro de casa, mas tem que se pensar no fato. Porque se não se pensar, nós vamos ter o acidente, como você viu agora. Talvez ele tenha feito, infelizmente, um ato inseguro. Se ele estava passando na varanda alguma coisa com sabão, ele tem que ter muito cuidado, estar muito bem calçado com alguma coisa para evitar a queda. E se ele cai, às vezes é porque ele não tem o equilíbrio devido, ou se ele não soube se defender na queda. Certo. Né? E mais, aí vem outra parte que é uma questão pública, né? Uma questão social e pública, são os gastos que o governo tem. Exatamente. Então, com isso tudo, o governo vai ter um gasto enorme. Então, nós dizemos que é sempre melhor prevenir do que remediar. É verdade. Doutor Sérgio. Mas a medicina não é vista dessa maneira. É verdade, é verdade. Agora, já está quase terminando o programa, infelizmente, mas eu tenho muita pergunta ainda para fazer para o doutor Sérgio. Inclusive, voltar para as dicas do alimento. Eu achei muito legal e coisas muito simples da gente encontrar e hoje não tão caras, né? Então, dá para a gente prevenir, sim. Agora, me diga uma coisa, o senhor falou que as mulheres, elas têm um índice muito maior por conta exatamente da questão hormonal, depois dos 40 anos, correto? Certo. Porque, assim, o homem tem a andropausa, mas será lá depois dos 65. Andropausa, certo. Andropausa. A mulher tem a menopausa, que não é algo, assim, matemático, mas entre 45 e 50 anos. Tem mulheres que têm depois dos 50. Isso vai depender muito da questão ovariana dela, isso eu não sei falar muito bem. Mas a mulher vai ter, vamos dizer, entre 45 e 50 anos. Então, ela está em plena atividade. Não é? Então, se elas não tiverem cuidado, e a grande parte não vai para o médico, e às vezes os colegas que veem a mulher constantemente, são os ginecologistas, não pedem a primeira densitometria, quando ela entra no climatério, quando a mulher começa a falhar a menstruação, é a hora de começar a pensar em pedir a primeira densitometria, junto com o cálcio e a vitamina D. Certo. O homem agora nós estamos dando mais atenção, porque não se dava. Então, a partir dos 65, eu já tenho uma quantidade grande de homens, eu gosto de tratar de osteoporose, e eu tenho já homens fazendo o tratamento. Interessante. Que a gente não dava atenção. Agora, eu não sei se vai ser uma pergunta boba, até porque eu já percebi que o senhor já respondeu em alguns momentos, mas tem cura? Sim. Tem cura. Essa história de dizer que não tem cura é porque, assim, eu digo sempre que a perda óssea é rápida e o ganho é muito devagar. Certo. E nós já temos medicamentos muito bons que são chamados bifosfonatos, que vão bloquear a destruição do osso. Medicamentos. Isso, já existe medicamentos que se toma por via oral, em jejum, um tem mensal, tem semanal, tem vários tipos, tem na veia, tem no músculo, tem vários tipos, e que bloqueiam a destruição. E você tem que fazer atividade física, tomar vitamina D e cálcio para aumentar a construção. Certo. Porque eu não falei, mas os nossos ossos trabalham a vida inteira construindo e destruindo. Interessante. Constrói muito mais. Com 25 e 30 anos de idade, nós temos o maior pico de massa óssea. É mesmo? A partir dos 45, 50, nós vamos ter o menor pico de massa óssea. Então, nessa fase, nós precisamos bloquear a destruição e ativar a construção. Então, o tratamento para osteoporose envolve vários profissionais especializados, né? E aí a nutrição. Aí eu queria que o senhor repetisse aí esses alimentos. Eu estava vendo também a importância da criança tomar leite, comer queijo, derivados, exatamente Rapidamente. O clínico, o geriatra, o ortopedista, o reumatologista, o ginecologista, o endocrinologista estão prontos para fazer. Se não gostarem, passe para o outro colega que gosta. Certo. Alimentos. Cálcio está no leite e derivados. Iogurte, colada, queijo. Eu falei sobre a questão da lactose, mas existe já tudo isso sem lactose. Não tem mais dúvidas. Porque muita gente gosta de usar o leite de soja. Mesmo enriquecido com cálcio, não é o leite da vaca. Tá. Tudo bem. Não é? Peixes, a gente tem qualquer tipo de peixe, mas sardinha, salmão e atum são muito mais importantes.
tá certo? As verduras verdes cruas ou no vapor. Não é? Verduras, hortaliças cruas ou no vapor. Se você fizer isso, você já está dando um aporte muito grande de cálcio e vitamina D. Não usar, claro, bebidas alcoólicas, os refrigerantes derivados de cola, o café, mas eu digo assim, não, toma o café da manhã, o café da noite, não há problema. Agora, se toma cafezinho todo dia, toda hora, como fazem os paulistas, por exemplo, isso aí o negócio vai longe. Tá, se o senhor pudesse proibir no Brasil, o senhor proibiria todos os derivados aí da cola? Eu não diria que proibiria. Você e eu tomamos um final de semana, dia, mas não pode tomar isso como o líquido que usa na refeição. Então é melhor um suco, uma água de coco que você falou, que hidrata mais, um refrigerante e outro qualquer. Mas eu não proibiria. Eu percebi que se o doutor Sérgio tivesse esse poder no Brasil, gente, olha, eu não vou mentir não, se eu tivesse esse poder no Brasil, eu proibiria mesmo, porque eu acho que realmente é o que mais prejudica, né? Ariel, além da cola, eles têm também a cafeína. Quando a gente fala de cola, é Coca-Cola, é Pepsi-Cola, tudo que cola, o que tiver os refrigerantes. Certo. E também eles têm café. Eles têm café. Ótimo, é verdade. Cafeína, no caso. Doutor Sérgio, muito obrigado, viu, você que quer entrar em contato com o doutor Sérgio, está aí o blog dele, o site, tá certo? Entra em contato, é um grande profissional. Não precisa nem falar isso, porque o Alagoas e o Brasil conhece, né? Portanto, muito obrigado. A gente vai lhe convidar outras vezes para a gente estar sempre levando essa informação tão rica para a população, tá certo? Gente, o atendimento no PANS Dick Estrada, no Vergel e na unidade básica João Paulo II, ali no Jacintinho, serão mantidos durante o período do Carnaval. O horário de funcionamento será das 7 horas às 19 horas, tá certo? O funcionamento visa garantir à população atendimento de pequenas urgências em demanda espontânea da população. Nas demais unidades básicas de saúde de Maceió, o atendimento será retomado apenas na quinta-feira, dia 19, tá certo? E o Centro de Belas Artes de Alagoas, o Senarte, está ofertando 571 vagas para o primeiro semestre deste ano. As matrículas seguem até o final do mês, na sede da Senarte, na rua Pedro Monteiro, 108, no centro de Maceió. Os cursos são gratuitos. Mais informações está aí na sua tela, 3315-7871. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por permitir que o doutor Sérgio Toledo, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa por alguns minutos, mas fique com Deus, até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau, tchau.